Graça e paz, irmãos. Amém? Todos estão bem? Que bom podemos estar aqui nessa manhã e darmos continuidade àquilo que o Senhor está construindo nas nossas vidas, nas nossas famílias, ao longo dessas semanas, desse assunto tão maravilhoso que é nós entendermos sobre a bênção geracional. Eu creio que muitas coisas estão sendo destruídas dentro de nós e outras sendo construídas para que o propósito de Deus ele possa se cumprir na nossa vida. Nós precisamos nos expor. O apóstolo Cristiano ele costuma usar uma frase: baixa a guarda. Deixa Deus falar na tua vida. Nosso intuito não é trazer sobre você peso, carga. Pelo contrário, é trazer sobre a sua vida a leveza daquilo que Jesus ele disse, que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve. Amém? Vamos orar nesse momento e vamos pedir ao Senhor que Ele continue falando no nosso coração nessa manhã. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê condições para falar e para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer nessa manhã. Pai, nós te damos graças nesta hora, porque nós somos, Pai, filhos. Nós estamos numa casa de filhos, que queremos aprender com o Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos falar neste dia, Pai. Nós abrimos o nosso coração, Pai, nós escancaramos o nosso coração ao Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, para que o Senhor possa falar a nós como um Pai, que corrige, que discipula, que orienta a cada um de nós como teus filhos. Que assim seja nesta manhã, Pai, a tua palavra sobre nós, ela possa nos dar um norte para os passos que devemos dar em nossa vida, Pai, como pais, mães, como filhos nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre esse assunto de bênção geracional e à medida que nós vamos sendo ministrados, nós ficamos assim: meu Deus, quão distante eu estou disso? Será que eu consigo? Será que é para mim? Será que eu posso? Será que ainda dá tempo? Será que... Quantos questionamentos vêm na nossa mente? Essa semana eu já sabia que estaria ministrando desde quarta-feira, mas na quinta noite eu estava aqui no culto e recebi uma chamada de que havia falecido uma das primeiras discípulas que nós alcançamos no ministério anterior, lá no ano de 96. Uma discípula, uma família que nós alcançamos, na verdade um casal. E aí então na quinta-feira pela manhã eu fui até Caçapava para o seu sepultamento. E foi tremendo o que eu pude presenciar ali naquele local. Era um casal já assim de bastante idade, quando eles foram alcançados pelo Senhor. Até aquele dia, esse casal, cada um bebia 1 litro de cachaça. Cada um. Era 1 litro para cada um. E nós fomos naquele bairro evangelizar e alcançamos aquela família, aquele casal. 20 anos se passaram. Há 6 anos atrás, o esposo faleceu, perseverando em Deus, faleceu já com bastante idade. E quinta agora faleceu a esposa. 80% da família hoje, cristãos. Essa senhora estava viva e junto dela estavam os seus 13 filhos, 36 netos e quase 20 bisnetos. 4 gerações congregando na mesma igreja. Quando alcançamos esse casal, não existia um único cristão na família. Em menos de 20 anos, numa família simples, posso até dizer, da roça, de bairros afastados, onde nem são casas, são chácaras, né? 20 anos, menos de 20 anos, 4 gerações foram tocadas pelo Evangelho.
Aquilo que nós temos pregado aqui é possível. Aquilo que nós temos aprendido aqui é possível para cada um de nós, é acessível a cada um de nós. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é simples. Amém? E quando nós entendemos a simplicidade de Cristo e nós andamos na sua palavra, nós vamos alcançar o êxito de Deus que Ele tem reservado para as nossas vidas. Nós é que muitas vezes dificultamos a obra do Espírito Santo na nossa vida, que colocamos alguns empecilhos. Esse casal não tinha teologia, não tinha as bases que têm sido ministrado aqui nesses dias, mas na simplicidade da vida em Cristo, eles foram influenciando. Dos 13 filhos, 10 filhos estão caminhando com o Senhor. Tudo começa numa pessoa, diga, tudo começa numa pessoa. E essa pessoa é você. Amém? Tudo começa numa pessoa que decide obedecer a Deus, que decide andar com o Senhor. E quando isso acontece na vida do marido e da esposa, então, aí a coisa fica potencializada. Quando o marido e a mulher se concordam ali em Deus, de se mover em Deus, de mudar toda a história da sua família, das suas gerações, aí nós vamos ver os resultados de uma perseverança em Deus. Nós temos sido instruídos nesses dias, através de um livro que tem baseado as nossas mensagens nesses cultos pela manhã. E eu tirei algumas frases que eu queria iniciar com elas, para que nós possamos já entender o que o Senhor quer construir hoje em nossas vidas. Os passos que estamos ensinando hoje abrirão caminhos para serem seguidos pelas gerações futuras. Ou seja, o que nós estamos falando hoje não tem a ver apenas com você. Por isso não deixa isso morrer em você. Esses passos que nós estamos aprendendo, irmãos, Deus está falando não apenas para mim, Ele está falando para os meus filhos, para os meus netos, para as minhas gerações. Amém? São passos que se nós seguirmos eles, nós estamos abrindo uma estrada para que as nossas gerações caminhem por ela. Isso é muito importante para nós. Amém? Deus está nos traçando uma rota para as nossas gerações. Segundo, precisamos entender que o maior discipulado que pode ser feito na vida de uma criança e de um jovem não começa na igreja, começa dentro de casa, através dos pais ensinando os filhos. Não terceirize a educação dos seus filhos. Não terceirize o discipulado dos seus filhos. Nós como pais, nós temos que ser os discipuladores dos nossos filhos. Eu não estou dizendo para você se rebelar com a igreja, dizer não, meus filhos não vão para a igreja ser discipulados, não. A igreja está complementando, a igreja está acrescentando, mas ela não está tirando a tua responsabilidade de pai, de ser um pai geracional na vida dos seus filhos. Terceiro, diante daquilo que nos foi passado, ou nos tem sido passado, pelos nossos pais, muitas vezes distantes de Deus, eu pergunto, o que fazer para que nós possamos estabelecer um caminho de bênção geracional, que alcance nossos filhos e as gerações futuras? A semana passada o apóstolo Cristiano perguntou quantos, e eu vou perguntar novamente, porque talvez você não estava aqui, quantos são a primeira geração de cristãos na sua família? Quantos aqui? O Evangelho chegou na tua família através de você. Hoje até é um grupo menor. Semana passada era um grupo maior de pessoas. Eu faço parte também desse grupo. Eu fui o primeiro dentro da minha família a ser alcançado pelo Senhor. Hoje já existem alguns irmãos também caminhando. E essa é a pergunta para nós, o que nós vamos fazer? E é por isso que nós estamos aqui sendo ministrados, amém? E em quarto lugar, eu quero dizer, a maior guerra espiritual que a igreja está travando nesses dias, começa em uma guerra dentro dos lares, para estabelecer o governo de Deus.
Diga, tudo começa dentro da minha casa. Amém? Tudo começa. O autor do livro, ele fala que uma mãe chegou e falou para o pastor, dizendo assim: pastor, a minha filha está se perdendo, ela não está sendo discipulada. E o pastor disse para ela assim, com todo o amor, ele falou: mãe, nós temos apenas 2 horas da semana com a tua filha. E você tem 166 horas com a tua filha. O que você está fazendo para que a tua filha prossiga no caminho do Senhor? Então não podemos terceirizar a responsabilidade como pais. Deus nos estabeleceu como pais para uma geração e para gerações. Eu preciso ser bem preciso nessa manhã, porque o tempo é pouco e o assunto é muito amplo. Mas só fazendo uma breve recordação, assim, uma recapitulação, já nos foi falado sobre bênção geracional, sobre rastrear a semente piedosa, sobre portadores de uma visão geracional. E hoje nós queremos começar falando sobre a perpetuação do pacto. Abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 7. Josué 7, de 13 a 18. Diz assim a palavra: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar sobre a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Amém. Essa palavra nos mostra, irmãos, já desde o velho pacto, como Deus ele se movimenta. É interessante, hoje nós não nos movemos por tribos, mas Deus ele continua, da mesma forma que ele tratou com Acã. Deus continua estabelecendo um protocolo descendente na escala de liderança do seu povo. Assim como no passado ele trabalhava com tribos, famílias, chefes de família e finalmente o indivíduo, como nesse caso onde se havia pecado. Deus, ele, quando ele olha, ele não... Nós vemos, por exemplo, na carta do Apocalipse, Deus ele envia uma carta à igreja da cidade, à igreja de Laodiceia, à igreja de Esmina. Mas Deus ele não trata desta forma. Ele trata, o propósito de Deus é alcançar o indivíduo, é tocar na pessoa, é conhecer a pessoa. Deus nos conhece. Deus conhece você na sua essência. Deus conhece você da sua forma integral. Deus nesse texto, nós sabemos que é um texto onde Deus traria juízo, mas nós estamos usando esse texto como base para mostrar como Deus ele lida com as questões. Deus ele está olhando para nós como igreja, mas ele está olhando muito mais do que como igreja, ele está olhando para nós como famílias, porque nós temos aprendido que a igreja é uma reunião de famílias. Amém? Mas Deus não está olhando apenas para a sua família, para a família Silva, para a família
sei lá qual é o teu sobrenome. Mas Deus, Ele está olhando para você, para mim. Ele está olhando para mim como pai, Ele está olhando para mim como filho. Ele está olhando para você, talvez, que ainda não é pai, mas é filho. Ele está olhando para a situação em que se encontra uma criança, que se encontra um adolescente, que se encontra um jovem, que se encontra um homem, uma mulher, um pai, uma mãe. Deus, Ele olha para nós, Ele tem um propósito de tocar em cada um de nós de acordo com a nossa necessidade. Deus, Ele olha para a nossa família, Ele olha para a nossa casa, Ele conhece a circunstância, Ele conhece aquilo que nós estamos vivendo. Deus, Ele sabe aquilo que está sendo construído. Deus sabe aquilo de que forma foi construído, com que material foi construído, com que projeto foi construído. Nós ouvimos falar sobre a engenharia da família, ou seja, nós entendemos qual é o projeto original de Deus. E nós entendemos que nós não temos o direito de nós fazermos uma construção paralela, e sim procurarmos entender o que deve ser construído em nós e a partir de nós. Nós temos na casa um trabalho maravilhoso com cada faixa etária de idade. Nós tivemos essa semana um trabalho com as crianças aqui, dormiram aqui, passaram o dia aqui sendo ministrados, sendo ensinados na sua linguagem. Vamos ter o acampamento dos teens, já houve o acampamento dos jovens, já teve o retiro das mulheres, já teve o retiro dos homens. Uma preocupação de lidar com cada um na sua necessidade, para que nós possamos entender o que Deus está querendo nos chamar a atenção, que deve ser construído dentro de nós. E muitas vezes nos fazer entender o que nós construímos fora do desenho original de Deus, e que precisa ser removido. Não é fazer duas construções, e sim fazer uma única construção que Deus tem para nós. E para isso temos que entender esse propósito de Deus para as nossas vidas. A formação de Deus começa nas nossas vidas desde a nossa infância. O povo de Israel, como o povo que Deus levantou na terra para estabelecer com eles pactos até que Cristo viesse. Eles entenderam, e lá em Deuteronômio 6 nós conhecemos o texto onde o Senhor fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E ele fala assim: e isto você deve ensinar, inculcar aos teus filhos. E quando o Senhor está falando de ensinar, o Senhor não está falando de assuntos teóricos. E o Senhor fala assim: ensinarás os teus filhos andando no caminho. Não é ensinar o teu filho o caminho, mas é andando no caminho. Sabe aquela frase, irmãos, que muitas vezes construiu coisas erradas em nós? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não serve para nós. Isso não é padrão, isso não está no modelo original de Deus para a nossa vida. Quantos de nós seguimos caminhos errados da nossa vida porque os nossos pais não foram instruídos? Eu não cobro isso dos meus pais, porque eles também não foram ensinados. Gerações de maldição foram caminhando e chegou até nós, mas nós tivemos a oportunidade de romper com esse processo. Amém? E iniciarmos um processo de gerações abençoadas. É por isso que a Bíblia fala que Deus amaldiçoou até a 3ª e 4ª geração dos que o aborrecem, mas Ele abençoou até 1000 gerações daqueles que o obedecem. Amém? Nós fizemos parte de um processo equivocado. Talvez alguns de nós, os pais até falaram: filho, vai para a igreja. Mas o pai ia para o bar. E isso não funcionou na sua vida. E isso não funciona, em geração alguma vai funcionar. Porque a Bíblia fala, Deus ele diz assim: ensina o teu filho no caminho.
E para eu ensinar o meu filho no caminho, eu tenho que estar no caminho. Eu tenho que estar vivendo, eu tenho que estar aplicando, eu tenho que estar amando o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, com todos os meus dias. Porque aí eu me torno um referencial para o meu filho. Porque os nossos filhos aprendem muito mais com aquilo que eles veem em nós, do que com aquilo que nós falamos para eles. Nós não podemos deixar de falar, mas muito mais do que continuar falando, nós temos que continuar praticando. Continuar sendo exemplo, sendo modelos para essa geração. Nós precisamos entender, Josué, que é o livro que nós tomamos por base. Eu quero me apropriar nesse primeiro momento da mensagem, falando principalmente aos pais. Depois nós vamos falar um pouco dos filhos. Josué, ele trilhou esse caminho. Josué foi um referencial à sua geração. E quando chega lá no final da sua vida, da sua jornada, Josué se reúne com as famílias. Ele se reúne com os líderes das tribos. Ele se reúne com os chefes das famílias. E Josué tem uma mensagem, um discurso que não é diferente da sua vida. Ele fala assim: olha, agora, a partir de agora, vocês escolham a quem vocês vão servir. Porque Josué via que mesmo ensinando, mesmo sendo modelo, alguns pais, algumas tribos insistiam em desobedecer. E Josué manteve o padrão. Diga, manteve o padrão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, mantenha o padrão. A sociedade pode se perverter cada dia mais, irmãos, mas o nosso padrão, ele tem que ir de onde nós estamos para melhor. Amém? Nós temos que crescer, nós temos que chegar a uma estatura de varão perfeito em Cristo. Amém? Não são os ambientes externos que vão alterar a nossa conduta, mas aquilo que Cristo está construindo em nós. Por isso Josué, ele manteve o padrão e ele pôde dizer para aquela geração que o viu, aquela geração que cresceu com ele, aquela geração que saiu do Egito, aqueles que nasceram no deserto, aqueles que estavam ali vendo a constância do líder de Israel. Quando Josué disse assim: olha, vocês tomem a decisão que vocês querem tomar, mas eu já tomei uma decisão. Josué disse: eu e a minha casa. Diga isso, eu e a minha casa. Amém? Josué, ele podia dizer isso: eu e a minha casa já tomamos uma decisão juntos. Nós vamos servir, nós vamos perseverar em servir ao Senhor. Amém? Ele não falou: olha, minha esposa está meio em dúvida, meus filhos, eu não sei onde eles estão. Não, Josué, ele perseverou no caminho. Ele seguiu por um caminho onde ele abriu uma estrada para as suas gerações. E por isso ele pôde dizer isso diante de toda a nação de Israel. Ele não podia controlar os chefes de família, o que eles fariam. Mas ele entendia bem o que ele podia fazer sobre a sua casa. Às vezes nós estamos tão preocupados com a casa do vizinho, com a grama do vizinho que parece ser mais verde do que a nossa. E perdemos os nossos dias sem edificar aquilo que Deus tem para dentro da nossa casa. Esse é um grande desafio para nós nesses dias. O que nós estamos ouvindo continuamente aqui. Edificar aquilo que Deus tem para nós. Não podemos nos permitir diante dos obstáculos com ânimo dobre. Não podemos declarar que vamos tentar servir ao Senhor, ou que tentaremos manter uma atmosfera em nossos lares. Porque se essa for a nossa conduta, o nosso adversário nos destruirá se nós formos indecisos. Sabe o que Deus requer de nós como pais? Sabe o que Deus requer de você que está em coach, que vai estabelecer uma família? Deus requer de nós tenacidade. Deus requer de nós, irmãos, uma conduta constante. Deus requer de nós um entendimento claro de qual é o propósito de Deus para nós como indivíduo, como filhos,
como pais. Sabe, quando você tem algo bem firmado dentro de você, não são as circunstâncias que alteram isso. Não é se você está bem financeiramente ou se você não está bem financeiramente. Irmãos, quando uma família está bem centrada em Cristo, não é um desemprego que nos aparta do propósito de Deus. Não é a falta de recursos financeiros que nos distanciam de um propósito. Não são os ambientes externos. Sabe, quando uma família está bem centrada em Cristo, o marido pode estar lá no seu trabalho e ele não é contaminado com aquele ambiente de trabalho. A esposa pode estar no seu ambiente de trabalho e ela não é contaminada com aquele ambiente de trabalho. Os nossos filhos podem estar na escola, num ambiente contaminado, mas ele não é contaminado, porque há um lugar de excelência, há um lar sendo transformado, há um lugar onde ele chega e ele é guardado, ele é preservado. Mas isso, irmãos, nós não podemos terceirizar isso para a igreja, e muito menos terceirizar isso para os nossos filhos. Começa em nós, começa nos pais. Pais, há um grande desafio. Há um grande desafio. Quantos pais aqui têm filhos ainda crianças, até 10 anos? Grande ainda é o seu desafio. Amém? Quantos têm filhos aí na idade de 15 anos? Grande é o seu desafio. Eu agradeço a Deus porque o meu caçula tem 22. Passei por essas fases. Graças a Deus eu conheci a minha esposa já no Senhor. Nós oramos para saber se era esse o propósito de Deus para nós, antes de nós nos unirmos. E nos casamos nesse propósito e geramos nossos filhos desse propósito. E hoje nós temos os nossos filhos servindo a Deus. A Letícia com 26 anos, o Rafael com 22 anos. Nunca viveram crises. Quando eles passavam por algumas situações, eles sabiam que tinham um lar. E olha que quando você assume uma igreja, dentro da religiosidade, irmãos, os filhos dos pastores são os mais atingidos. Quantos aqui são filhos de pastores? Às vezes o filho de pastor levanta a mão até assim, né? Meio tronchinho, coitado. Glória a Deus que aqui nós não temos isso. Mas quantas vezes nós tivemos que chamar os nossos filhos para perto e conversar, falar: filhos, isso é o que eles pensam de vocês, mas não é o que nós pensamos de vocês. Vocês continuam sendo nossos filhos. Porque numa igreja, na religião, os filhos de pastores, eles têm que ser pequenos pastores. Eles têm que dar um melhor testemunho dentro da igreja. E às vezes eles são mais cobrados. E às vezes os pastores, por falta de entendimento, eles acabam transferindo isso também para os filhos. Não é assim? E os filhos crescem com deformidade no seu caráter. Às vezes eles servem a Deus por obrigação e não por prazer. E não por ter uma experiência viva com Cristo. Nos últimos anos do nosso ministério, antes de nós sairmos de Caçapava, nós vivemos os piores anos assim, de mais pressão no ministério. E essa pressão chegou sobre os nossos filhos. O Rafael mesmo chegou a dizer para nós, falou: pai, se a gente não tivesse saído, eu acho que eu tinha me desviado. E eu só ouvi isso depois que a gente saiu. Mas a gente estava ali lutando com todas as forças para cumprir o propósito. E às vezes queremos cumprir um propósito de Deus diante da igreja. E nos esquecemos do propósito de Deus dentro da nossa casa. Aonde tudo começa. É dentro da nossa casa, irmãos. E eu posso dizer para você que você está num ambiente seguro. Você caminha num ambiente numa casa de paternidade. Que se preocupa com cada um de nós como filhos. Mesmo que você seja um ministro, mas você é cuidado como filho. Obrigado. Você é cuidado como filho. Porque Deus, Ele é Pai. Amém? Deus cuida de nós como filhos, como família. Deus ama isso. Os pais necessitam tomar as rédeas para instruir
e discipular os filhos para que a influência do lar e da igreja possam protegê-los de forma eficaz da influência de uma mentalidade humanista e ímpia que predomina todo o sistema. Somos nós, pais, que temos que tomar essa rédea. Somos nós, pais, que temos que garantir para os nossos filhos um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente de cura, um ambiente de restauração, não um ambiente de pressão, mas um ambiente que se alivia a carga. Essa é a função dos pais, a visão de Deus para nós como pais. E igual ao líder espiritual na igreja, assim também o chefe de família deve ser em casa. Ou seja, assim como sou um ministro na casa e faço um atendimento, ministro uma palavra, eu devo ser também na minha casa. E você como pai deve ser na sua casa, como mãe. O mesmo coração, o mesmo espírito. Sabe, irmãos, nós fomos contaminados com uma visão de espiritual e secular. E infelizmente muitas pessoas tornaram seus lares seculares. Por quê? Porque colocaram tudo aquilo que eles chamaram de espiritual para aquilo que se pratica dentro do templo. E aí quando saímos do templo, voltamos para a nossa casa, vamos viver a nossa vida secular. Não existe vida secular. Para um homem espiritual, para uma mulher espiritual, tudo é espiritual. A nossa casa é um ambiente espiritual. Amém? Diga, a minha casa é um ambiente espiritual. É um ambiente que tem que ser guardado, que tem que ser preservado. É um ambiente onde nós discipulamos os nossos filhos. Ensinamos os nossos filhos com a prática, com o ensino daquilo que eles devem viver ao longo da sua vida. Amém? Vamos caminhar mais um pouco. Nós temos ouvido falar sobre uma semente geracional. Nós ouvimos até mesmo, um dos temas foi rastrear essa semente. O autor do livro ele nos dá assim alguns passos necessários para nós atingirmos este alvo. E que nós precisamos atentar para isso. Ele faz uma declaração que, infelizmente, é a realidade muitas vezes em algumas famílias. Ele diz assim, é realmente triste os cristãos que assistem com regularidade os cultos e os pastores, inclusive os pastores, estão perdendo seus filhos e outras pessoas e outros ministérios estão sendo levantados como instrumentos para a salvação deles. Muitas vezes nós estamos sentados ouvindo uma palavra, dia após dia, semana após semana, ano após ano, e ao mesmo tempo nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Já foi falado várias coisas, Semana passada nos foi falado sobre quando o faraó disse para Moisés, vai só os homens e deixe as mulheres e os filhos no Egito e vocês vão lá adorar. E nos foi falado sobre isso. Quantas vezes o homem ele fala assim, a salvação é individual, minha esposa tem que buscar o Senhor, meus filhos têm que buscar o Senhor, e ele vai. E ele deixa a esposa e os filhos. Quantas pessoas já fizeram isso? Deus ele quer nos ensinar, irmãos. Deus ele está falando conosco nesses dias. Ele está nos alinhando dentro do seu propósito. E mesmo que você tenha feito coisa, eu quero dizer para você, o nosso propósito não é trazer nenhum nível de acusação.
Deus, Ele não está nos falando nesses dias para nos acusar. Pelo contrário, Deus está nos falando nesses dias para nos curar, para nos restaurar, para nos reposicionar, para que nós possamos cumprir o propósito dEle na nossa vida. Amém? Então nós precisamos entender isso. E eu creio, irmãos, que Deus vai restaurar as famílias. Ele já está restaurando e Ele vai continuar restaurando, resgatando os filhos, resgatando os matrimônios, para que a família se torne aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus planejou para ela. Mas para que nós alcancemos isso na vida dos nossos filhos, vamos falar um pouquinho dos nossos filhos. Há pelo menos 4 inimigos a serem vencidos, para que nós possamos manter viva essa semente geracional. O primeiro inimigo fala da vida intelectual. Por muito tempo, irmãos, a igreja ela não falou de alguns assuntos, ela nos privou de falar de alguns assuntos. E por isso, também foi falado a semana passada, nossos filhos, eles necessitam ser guardados em Cristo. Porém, eles precisam ser preparados para viver neste mundo. Você consegue entender isso? Eles têm que ser guardados em Cristo, mas eles têm que ser preparados. Nós não podemos construir uma redoma em volta dos nossos filhos e achar que só isso vai influenciar a vida deles. Nossos filhos têm que ser preparados. E em cada fase da vida ele tem que ser preparado, há passos a ser dados. Não podemos negligenciar nisso. Às vezes os filhos dos cristãos chegam na escola e eles não foram preparados para aquele ambiente. E é uma falha que muitas vezes cometemos, em não preparar os nossos filhos na sua vida intelectual. Às vezes seu filho chega na escola, como foi falado, e ele vai dizer que tudo é do diabo. E ele vai se deparar muitas vezes na escola com ensinos. Quem aqui nos deparou um dia com o filho, chegou da escola e falou: mãe, ou pai, a professora falou que nós viemos do macaco. E qual foi a sua reação? Vamos fazer uma guerra espiritual. Vamos repreender o diabo. E você não instruiu o teu filho. Eu não estou dizendo que nós não temos que orar pelos nossos filhos. Temos que orar sim. E ensiná-los a orar também. Mas nós temos que instruir os nossos filhos. Eu me lembro um dia, nós estávamos de carro, a Letícia era pequenininha, nós estávamos passando pela Dutra. E ela, criança, quando começa a ler, e ela leu motel. E ela falou: pai, o que é motel? E eu dirigindo. E eu falei: o que eu respondo para minha filha agora? Ela quer saber o que é motel, ela acabou de ler. E eu tive que dar uma instrução para ela ali, dentro daquilo que era possível para ela entender. Numa outra circunstância, o Rafael chegou na sala, e eu não estava ali, minha esposa estava ali acompanhando uma pessoa que estava me esperando, e o Rafael entrou e falou assim: o que é prostituta? Porque tinha acabado de falar no noticiário. E como é que você fala para uma criança de 4 anos o que é uma prostituta? Nós temos que instruir os nossos filhos. Claro que em cada fase da vida você tem uma linguagem, mas você não vai mentir para a criança. Você não vai falar que a criança veio da cegonha. Você vai instruir de forma correta, na linguagem que a criança está falando. Você não vai além daquilo que ele está perguntando, mas você vai instruir. Porque isso vai preservar. Quando teu filho chegar na escola, muitas coisas que ele vai ouvir, ele vai ter capacidade para entender, falar: isso não é de Deus. Mas ele vai estar com o seu coração guardado. E quando há um ambiente saudável em casa, quando ele chegar em casa, ele vai contar, ele vai conversar, ele vai expor. Às vezes os filhos chegam em casa, os pais nem querem saber como é que foi. Como é que foi o dia dele na escola. O Rafael, quando chegou no final da 4ª série, ele tinha um quadro de dislexia. E a professora, preocupada com ele, falou assim para minha esposa, falou: mãe, se ele for para a 5ª série dessa forma, ele vai sofrer bastante.
porque ele não consegue, ele é muito inteligente, ele aprende, mas ele não consegue pôr no caderno. E na quinta série ele vai ter vários professores. Eu acho melhor ele fazer mais um ano. Vamos dar um tempo para ele amadurecer. Nesse tempo vocês procuram colocar em psicólogo, psicopedagoga. E a Leidir chegou em casa, como toda mãe, quando recebe uma notícia negativa, chega chorando. Isso é base. Aí o pai tem que... Não pode chorar junto, né? Tem que segurar a onda. E eu estava fazendo um serviço, ela subiu no quintal em casa e falou para mim chorando. Eu falei, calma, pede para o Rafael subir aqui. Aí ele subiu, eu envolvi ele ali naquilo que eu estava fazendo, pedi para ele me ajudar, pegar algumas coisas para mim ali, e fui conversando com ele. E eu falei para ele, falei assim, filho, algumas vezes na vida a gente tem que dar um passo para trás, para a gente pegar um impulso, para a gente dar um salto mais longo. E ele falou, pai? Eu falei, Aí eu falei para ele, sabe, a sua professora falou isso, assim, assim, e ela achou melhor você dar um passo para trás esse ano e fazer novamente a quarta série, que vai ser bom para você, porque quando você chegar na quinta série, você vai estar preparado para você enfrentar os desafios da quinta série. E ele falou, pai, tá bom. E o Rafael, ele sempre foi, não vai gostar que eu fale, mas ele sempre foi meio queridinho das professoras. Que menino branquinho, né? E aí ele foi para a escola de boa, irmãos. Não teve um dia na vida que eu vi o Rafael falando assim, puxa, por que eu fiz a quarta série 2 vezes? E ele chegou na cozinha, a Leidir ali naquela situação, achando como é que ele vai falar, né? O que será que aconteceu lá em cima? Ainda com a cara de choro ainda, ele falou assim, mãe, não tem problema não. Tem momentos na vida que a gente tem que dar um passo para trás, para depois a gente dar um salto mais longe. Ele fez a quarta série de boa, irmãos. Naquele ano a gente levou ele aos profissionais e fomos orando. E eu creio que Deus curou ele naquele ano. Amém? E ele passou todos os outros anos, passou pelo ginásio, passou pelo colegial. Eu uso essa linguagem porque é a minha linguagem, né? Ginásio, colegial, para vocês aí não é a mesma linguagem, né? Eu nem sei o que é 8º ano, 9º ano. Na minha época era primário, ginásio e colegial, né? E colegial técnico. Passou de boa, porque ele tinha um ambiente para ser guardado, para se falar a verdade, para se guardar, para se preservar. Então nós temos que vencer isso. Nós temos que trabalhar na saúde emocional dos nossos filhos, no intelectual dele, na saúde emocional, que é o nosso segundo ponto. Irmãos, eu vou avançando porque o horário já até chegou. Terceiro, nós temos que buscar descobrir as capacidades dos nossos jovens dentro do reino de Deus e envolvê-los no reino. Isso é uma coisa que é muito clara aqui dentro da casa. Eu confesso que quando eu cheguei aqui no sonho e você vem com uma mente bem condensada na religiosidade, e logo chegaram alguns jovens depois, né, de alguns evangelismos. E passado algumas semanas eu já vi aqueles jovens envolvidos, uns tirando foto, outros falei, nossa, mas acabou de chegar. Olha a mente religiosa, né? Já estão dando oportunidade, sim. Mas eu vi como isso preserva e como isso, claro que atrás disso tinha um acompanhamento, tinha um discipulado 1 a 1, tinha alguém cuidando da vida espiritual daquela pessoa, da vida emocional daquela pessoa, produzindo cura. Então nós temos que envolver, descobrir essas capacidades e envolvê-los para que eles possam se sentir úteis, se sentir valorizados. E um quarto inimigo aqui que atrapalha muitas vezes os nossos filhos, e que também é algo que nós temos vencido aqui na casa, é quando se desenvolve um trabalho com jovens que não fala a linguagem deles e que não os influencie. Nós sabemos como tem sido trabalhado na vida dos nossos jovens, uma linguagem que os envolve. Nós vemos, às vezes eu fico assim até admirado, porque
Se nós pegarmos as pregações de um retiro de jovens aqui e levarmos para alguns ministérios, vai chocar as pessoas. Eles vão falar assim: nossa, isso é muito profundo. E eu digo para vocês jovens aqui da casa, vocês são muito bem cuidados. Vocês são muito bem preparados, vocês são muito bem alimentados. Uma palavra, como diz o nordestino, vocês são alimentados até com o tutano. Com alimento sólido. Não é com brincadeira. Há um modelo que nós podemos e devemos usar na formação dos nossos filhos. E ele é dividido em 4 palavras. Diga: dirigir, guiar, apoiar e delegar. Dirigir, guiar, apoiar e delegar. 4 coisas que nós devemos fazer com os nossos filhos. E cada uma dessas palavras fala de uma fase da vida. E eu vou terminar nessas 4 palavras, porque o nosso tempo já é bem avançado. Dirigir é algo que nós devemos desenvolver, principalmente na fase de 1 a 10 anos. Então, para você que tem filhos aqui de 1 a 10 anos, e para você que vai ser avô, avó, porque não vai gerar mais filhos, ou se for gerar ainda, né? Deus tem liberado aí uma porção extra aí de bênção. Amém? Deus tem trazido o entendimento de uma porção extra aí. Eu até brinquei, o Alan veio brincar comigo, eu falei: Alan, aqui... Ele falou: mas pode adotar, né? Então, vamos ver o que Deus fala, né? Mas de 1 a 10 anos é a fase onde os pais devem dirigir. E para nós simplificarmos isso, dirigir, primeiro, assumir o controle. Irmãos, uma vez eu ouvi um pastor falando isso. Ele estava no caixa do supermercado e uma mãe estava ali lutando com a sua criança. Pelejando com uma criança. A criança até mesmo chutando a perna da mãe. E aquele pastor, ela não sabia que ele era pastor, ele estava na fila, ele era o próximo, e ele falou assim, ele olhou para a mãe, né, esperando uma atitude, e a mãe olhou para ele e falou assim: eu não consigo controlar essa criança. E o pastor falou para ela assim: é uma pena. Porque quando ele chegar na juventude vai ser pior, se não conseguir controlar agora. A criança de 1 a 10 anos, ela precisa de alguém que estabeleça controle para ela. Que assuma o controle. E isso significa muitas vezes o quê? Estabelecer o horário que vai dormir, quanto tempo vai ficar diante da televisão. Coisas do dia a dia. Irmãos, a nossa geração hoje, ela parece que ela não aprendeu como fazer. Os pais parece que eles perderam a capacidade de assumir o controle. Aí quer fazer isso quando o filho está com 20 anos, aí já não dá mais. Passou a fase. Em cada fase há atitudes a serem tomadas. Então, de 1 a 10 anos, dirigir, assumir o controle, promover distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. É nessa fase que nós vamos começar a ensinar o que é certo e o que é errado. Estabelecer um padrão para os nossos filhos. Terceiro, estabelecer limites. Tudo isso está dentro do dirigir. E em quarto, firmeza em amor. Tudo isso em amor. Não é igual um sargento no exército. Eu servi o exército, eu sei o que é estar dentro do exército. Não é isso. Mas é você fazer isso com firmeza, em amor. Irmãos, disciplinar filhos dá trabalho. Eu aprendi na minha vida que a gente nunca disciplina um filho à distância. Irmãos, eu tenho horror a grito. Sabe, quando surgia um grito dentro de casa, eu falava assim: gente, para. Está parecendo casa de louco.
Sabe aquela coisa do pai estar lá na sala, ele não quer sair da frente da televisão porque está passando o jogo do time dele. E o filho está aprontando lá no quarto, e ele fica assim, ô fulano, se eu for aí, ó. E nunca que vai, porque ele não vai sair da frente da televisão. Sabe, você tem que chamar para perto. Quantas vezes eu não abaixei, olhei no olho, impostei a voz e disse, não quero que faça isso. Não é para fazer isso. Não é desse jeito. Por quê? Porque nessa fase a criança precisa de alguém que assuma o controle, que estabeleça o limite, que mostre para ela o que é certo e o que é errado. Porque é nessa fase que você está formando o caráter desse indivíduo, que amanhã será um homem, que amanhã será uma mulher de valor na igreja, na sociedade, na empresa onde ela vai trabalhar. Segunda fase da vida, dos 11 ao 17, guiar. Se de 1 a 10 nós vamos dirigir, de 11 a 17 nós vamos guiar. Qual a diferença? Nessa fase do guiar, nós vamos começar a desenvolver, já no adolescente, a confiança. Já não é mais agora você vai estar declarando, você agora vai começar a desenvolver algo nele, porque ele já está numa idade que tem capacidade para entender algo mais. Se de 1 a 10 você vai estabelecer limites, você vai assumir o controle, de 11 a 17 isso já está estabelecido. Então agora nós vamos avançar, agora nós vamos desenvolver uma confiança. Se de 1 a 10 eu vou dizer para o meu filho, está na hora de estudar, olha, você vai ler esse livro. De 11 a 17 eu já não vou mais usar essa estratégia. De 11 a 17 agora eu vou o quê? Despertar nele o interesse e não mais a obrigação. Sabe quando seu filho está na igreja e você fala assim, olha, você tem que fazer isso, senão o papai do céu fica triste com você. Não faça isso. Irmãos, tem pais que punem o filho por uma bagunça, por alguma coisa que fez em casa. Falou assim, você não vai para a igreja hoje. Eu vou para a igreja e vou deixar você com seu pai. Punição. Nessa fase nós vamos estabelecer o que? O despertar um interesse. Quando nossos adolescentes começam a tomar o interesse, o gosto para fazer as coisas, ele já tem algo estabelecido dentro dele. Sabe, pais, uma das coisas que a gente às vezes nós falhamos é que nós não acreditamos naquilo que nós estamos construindo. Se fosse resumir algumas falhas nossas, seria essa: nós não acreditamos. Ou nós não construímos, ou nós trabalhamos de uma forma que chega uma hora que a gente não acredita. A primeira vez que a Letícia chegou para mim e falou assim, pai, eu posso ir na formatura? Falei, meu Deus, primeiro baile. Ela não tinha pago o baile, ela não queria ir para o baile de formatura. Mas nas vésperas ela falou assim para mim, pai, posso ir? Aí olha o pai para a mãe, né, e fica um olhando para a cara do outro com a cara de ué, né? E agora, o que a gente fala para ela? Proíbe? Você não vai em nome de Jesus, amém. Você é crente. Eu não vou dizer para você o que você vai fazer, né? Você está querendo olhar para mim e falar, o que eu faço? Nós tomamos uma atitude com ela, na ocasião nós permitimos que ela fosse. O baile começou às 11h, meia-noite ela estava em casa. E quando ela chegou, nós estávamos acordados esperando. Eu falei, e aí filha? Pai, que horror. Eu falei, ainda bem que você viu com seus olhos. Mas por que você permitiu? Porque nós sabíamos o que estava construído na vida dela. Amanhã ela pode entrar numa fábrica, ela não se corrompe. Ela pode entrar em qualquer ambiente de trabalho, ela não se corrompe. Porque você sabe o que você construiu na vida do seu filho. Não são os ambientes que vão corromper e destruir aquilo que você estabeleceu ao longo dos anos.
Em terceiro lugar, nessa fase, é mais importante ainda que você se torne uma inspiração para o seu filho. Irmãos, na adolescência, muito mais, seu filho está mais atento ainda às suas atitudes. Eu tenho boas conversas com os meus filhos, principalmente com o Rafael, eu tenho boas conversas com ele. Quantas vezes eu não falei para ele, Rafael, vamos dar uma volta. Entra no carro, vamos sair. E a gente saía para conversar. E eu ia em áreas pontuais da vida, falando para ele de homem para homem. Não de pai para filho, mas de homem para homem. E ele com 15 anos, eu sabia que eu podia construir algo naquela hora, naquela idade dele. Que ia ficar guardado ali, ia ficar estabelecido ali na vida dele. Mas para eu fazer isso, eu tinha que ser para ele uma inspiração. Não adiantava eu chegar para ele e falar, Rafael, você não vai fazer assim, assim, assim. Sabe, eu cresci num lar onde meu pai falou para mim muitas vezes, não faça o que eu fiz, não faça o que eu fiz. Meu pai chegava bêbado em casa e ele perguntava no outro dia se eu tinha visto. Não sei porque tinha 6 filhos, mas ele perguntava se eu tinha visto. E eu quase fui alcoólatra. Porque não adiantava ele falar para mim não beba, porque ele bebia. Porque eu aprendi a beber dentro de casa. Eu aprendi a beber desde os 12 anos. Tomando a suquinha do fundo do copo na caipirinha. Então tudo que meu pai falasse para mim, ele não era um exemplo naquela área para mim. Ele foi exemplo para mim em muitas áreas. Mas naquela área ele não foi um exemplo, pelo contrário. Ele foi um exemplo sim errado, porque eu caminhei para a mesma direção. Terceira fase, já acima dos 17 anos, apoiar. Você vê uma crescente, de 1 a 10, você estabelece um modelo, você vai mostrando o que é certo e errado, você vai estabelecendo limites, de 11 a 17, você se torna um modelo, você desenvolve confiança, desperta o interesse e não a obrigação. A partir dos 17 anos, irmãos, já há um caráter formado. Já é um homem, já é uma mulher. Com 18 anos ele pode estar no exército, ele vai estar com uma arma do lado dele. Eu me lembro no primeiro dia do exército, o comandante da companhia chegou para nós e falou assim para nós, todos sentados no chão, todos com 18 anos. A partir de hoje vocês são homens. Foi a primeira fala que o meu comandante falou com a gente na companhia. Acho que ele queria afirmar alguma coisa para a gente. A partir de hoje vocês são homens. Não quero papai e mamãe no portão da companhia. Tudo que vocês fizerem de errado, vocês pagarão por isso. Haverão dias que vocês estarão armados com uma arma de fogo, letal. Vocês serão preparados para usá-la. Mas vocês serão responsáveis por isso. 18 anos. Então nessa fase, acima dos 17, nós vamos trabalhar numa coisa muito importante, acompanhar as suas decisões. E vamos manifestar a nossa paternidade. Essa é uma fase de decisões. Essa é uma fase onde seu filho vai escolher qual vai ser a profissão dele. Para que faculdade ele vai, que curso ele vai fazer. E às vezes os pais ficam de lado. Isso é com ele. Se escolher errado, o problema dele. Eu tomei decisões nessa época da minha vida, que eu me arrependi depois por muitos anos de eu ter tomado decisões erradas. Mas me faltou paternidade. Me faltou dos meus pais chegarem para mim e falar assim, como é que você está? O que você está pensando? O que você quer fazer? Mesmo no exército eu tinha todas as possibilidades. Todas, possíveis e imagináveis. Eu trabalhava com um coronel que só faltou ele me adotar e colocar o sobrenome dele no meu nome. E ele queria de toda forma que eu fosse um militar. Mas diante de uma pequena adversidade eu decidi sair. Rompi e fui embora. Então essa é uma fase de acompanhar as decisões, de apoiar, de aconselhar,
e de confiar. Às vezes o que os nossos filhos precisam é que nós confiemos nele. Qual foi a última vez que teu filho veio conversar com você nessa fase e você falou assim: filho, eu confio? Sempre que os meus filhos, depois dessa idade que eles falavam sair em algum lugar, eu falava sempre falei para o Rafael, Rafael, eu confio em você. Eu não confio no ambiente que você vai. Eu não confio nas pessoas que estão lá, Rafael, mas eu confio em você. E isso era suficiente para guardar. Porque já é uma fase onde ele tem que tomar decisões, mas ele tem coisas para apoiar dentro deles. E em quarto e último estágio, delegar. E nessa fase, irmãos, nós temos que entender que aquilo que nós estabelecemos, como nós já falamos, é suficiente, se você estabeleceu bem, para que ele cumpra, para que ele avance. E que você também continue sendo um referencial. Hoje meu filho já nem mora comigo já há 1 ano e pouco. Mas muitas vezes ele fala: pai, precisamos conversar. E a gente se vê todo dia quase. Mas passou 1 ano quase sem se ver assim todos os dias. Ele morando aqui e a gente morando em Caçapava. E ele falava: pai, precisamos conversar. Eu falei: a tal hora eu vou estar aí, a gente conversa. Porque nós continuamos sendo pais, mesmo quando nossos filhos se tornam adultos. Amém? Mesmo quando eles se casam, né? Os meus ainda não se casaram, mas mesmo quando se casam, a gente tem que ter sabedoria para não interferir de forma errada, mas sempre sermos precisos nas horas certas para confirmar aquilo que foi estabelecido na vida deles. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Grande é o nosso desafio como pais, e grande é o desafio dos filhos, em seguir pela vereda que os pais estão abrindo. Quantos estão aqui nessa manhã são pais? Quantos casais estão juntos aqui? Vamos aproveitar esse momento, irmãos. Segure na mão da tua esposa, se ela está aí, do teu marido. Se os filhos estão perto, fiquem juntos, como famílias. Nós vamos participar da ceia. O apóstolo Hélio terminou o culto ontem falando sobre relacionamentos. O mais profundo dos relacionamentos deve acontecer dentro da nossa casa. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer trazer cura nos nossos relacionamentos. A Bíblia fala que Deus traria a unção que estava sobre Elias, ia restaurar, curar o coração dos pais e dos filhos aos pais. E nós vemos que isso aponta exatamente para o novo pacto. Porque nesses dias, Deus tem trazido tanta luz sobre nós. E tudo aquilo que nós temos aprendido para sermos como igreja, nós precisamos trazer e canalizar tudo isso para sermos como família. Eu posso dizer para você com toda segurança, tudo que você tem aprendido para viver como igreja, traz isso para o nível da família. E aplica isso. Você vai ver, nós vamos ser uma igreja melhor. Amém? Nós vamos cumprir o propósito de Deus, sendo igreja, vivendo isso como família. Vamos orar. Segura na mão da tua família, das pessoas. Eu creio que já possa trazer, né? Já vai trazer. Pai, nós te damos graça nesta manhã, porque o Senhor confiou em nós, filhos. O Senhor confiou a nós, Pai,
a capacidade de gerar filhos. Assim como o Senhor criou com as suas mãos, formou com as suas mãos o homem e a mulher, o Senhor poderia continuar fazendo isso, Pai, de uma forma exclusiva. Mas o Senhor nos deu a capacidade de gerar filhos. O Senhor nos fez participantes da criação, Pai. O Senhor nos deu a graça de sermos chamados de Pai. O Senhor nos deu a graça de gerarmos nossos filhos. Mas também nos deu a responsabilidade, Pai, de conduzi-los no temor do Senhor. Como o Senhor disse à nação de Israel, o Senhor tem falado à igreja nesses dias, Pai, de uma forma tão contundente, de que devemos amar o Senhor, temer o Senhor, nos mover na direção do Senhor, conhecer o modelo original do Senhor para nós como filhos e como pais, e como família e como igreja. Pai, nós temos entendido essa engenharia da graça do Senhor nesses dias, Pai. O Senhor está trazendo luz, entendimento, Pai, revelação. O Senhor está removendo as trevas da ignorância, Pai. O Senhor está trazendo cura, o Senhor está trazendo restauração na vida de cada um de nós, Pai. Daquilo que nós vivemos no passado como filhos, de correções e tantas coisas que nos feriram, de abusos que foram, Senhor, estabelecidos em nossa formação, Pai. Para que nós sejamos nessa geração pais restaurados, curados, libertos, para promover, Senhor, cura, restauração e libertação à próxima geração, Pai. Senhor, nestes dias, Pai, eu te peço que o Senhor produza cura na vida dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor remova, Pai, todo o resquício que ainda ficou, Senhor, na vida dos teus filhos, de toda a rejeição, Pai. De todas as marcas, Senhor, que foram gravadas, Senhor, na alma dos teus filhos, de toda a rejeição, de todo abandono, toda a violência que foi usada em nome de correção, Pai. Para que esses homens e mulheres curados sejam pais saudáveis, gerando filhos saudáveis, Pai. Discipulando filhos, pais que abracem a visão de discipuladores dos seus filhos, pais que tenham prazer em ser referenciais aos seus filhos, pais que amem ao Senhor e abram veredas para os seus filhos passar, e que de geração em geração, Pai, nós possamos ver uma linhagem de filhos se levantando, como o Senhor tem decretado neste lugar, até 1000 gerações daqueles que te obedecem, Pai. Levanta, Senhor, gerações abençoadas, gerações curadas, Pai, gerações restauradas. Começa em nós, Senhor, começa em nós como pais. Começa, Senhor, naqueles que já são avós e estão vivos ainda, Pai, e podem cumprir um propósito. Começa na vida dos nossos filhos, dos filhos casados, dos filhos solteiros, Pai, dos filhos jovens solteiros, dos filhos adolescentes, das crianças, Pai, e até dos bebezinhos. Uma geração curada, liberta, restaurada, discipulada nos propósitos eternos do Senhor, Pai, para que vivam em obediência ao Senhor, que amem ao Senhor e andem nos seus caminhos, Pai, que manifestem a vida de Cristo, que sejam portadores de Cristo, Pai, e que possam impartir da vida de Cristo aos seus filhos de geração em geração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.